Continuando onde nós paramos a respeito de alma, alma é a palavra que vai dizer vida. Essa é a tradução que deveria ser, tão somente vida. Mas como estava dizendo, o pensamento grego a respeito de alma é que uma vida vive dentro deste corpo. É o dualismo grego, uma dicotomia. Já o pensamento do Nefesh é mono. Veja bem, e essa palavra alma ou vida que a gente está vendo aqui em Mateus, no capítulo 10, no grego está psique. Por isso que eu falei de mente, pensamento. Eles podem te matar, mas o que você acredita, a fé que você tem, tudo está guardado. E a tua vida está em Cristo. Na ressurreição você recebe sua vida de volta. Agora, ele vai dizer, esses podem matar o teu corpo, a tua vida ali, mas você tem que temer antes aquele que pode acabar com o teu corpo e com a tua vida, você não ressuscitar dos mortos. O grande problema é que o pensamento hoje a respeito de vida e de alma é dentro do pensamento helênico, grego, não do hebraico e da Bíblia. É de certo, também não podemos deixar de falar que os judeus sofreram a influência de todos os outros povos que os dominaram e participaram com eles. No tempo de Jesus, muito judeu era helenizado. A doutrina dos judeus lá em Alexandria, Elefantine, no Egito, era plenamente helenizado. Eles usavam a Septuaginta. Os judeus, quando vão decidir no ano 90 e pouco depois de Cristo, lá em Jâmine, um concílio da Bíblia que vão ter, eles vão ter a Bíblia hebraica, que não tem livros que tem na Septuaginta. Ficou bem claro o que é judeu de fala hebraica, né, aramaica, e dos que falam grego. E a tradução da palavra em si, você falar nefesh, alma, vida, alma, vida, tudo bem, a tradução está correta. Do hebraico para o grego e para o português, vida, ou a gente fala alma, não tem problema. Agora, o entendimento a respeito dessas palavras aí é distinto. O nefesh é uma alma vivente, é um ser. Ele é formado daquilo ali e pronto, está acabado. Já para um grego, não. Esse corpo tem um ente dentro dele. E aí, aqui sobre alma, é o que é alma. Alma é um contraste, vou fazer entre os dois, nefesh e alma. É imaterial, intangível, invisível e imortal. Então a alma não se pode tocar, ela é imaterial, ela é intangível, você não toca, ela é invisível e imortal. O nefesh é material, é tangível, visível e imortal. No dicionário expositivo de palavras, o Vini, de 1981, na página 54, do volume 4, você vai ver sobre alma e psique. E ele vai dizer assim, pode ser utilizado como equivalente do pronome pessoal, usado para ênfase e efeito. A primeira pessoa, tanto do singular como do plural, o eu, psique, alma, minha vida, eu, sou eu. É isso aqui que está querendo dizer, né? O psique provém de psico, é um verbo primário, psico, que quer dizer respirar voluntariamente, sopro vital. O entendimento platônico do assunto é que vai ter o Gasparzinho dentro da pessoa. Isso aqui, essa escola, para você que não tem tanto contato com esses assuntos, pode te assustar, que as pessoas estão acostumadas a pensar que esse corpo, dentro dele, tem uma alma imortal que vai para algum lugar. Em algumas religiões, ele vai para algum planeta. Outros, ele tem que passar por um outro processo evolutivo, tem que reencarnar. Para outros, ele pode migrar, uma transmigração para um outro animal e até mesmo para a árvore ou para a pedra, dependendo da religião que pode tratar do assunto. Para a Bíblia hebraica, é tão somente morreu, expirou. E esse fôlego, essa vida volta para Deus que o deu. Foi Deus o seu próprio fôlego inspirador que deu essa vida. Quando a gente pensa ou então fala de nefesh, é a pessoa, também o animal, ou a vida que a pessoa, o animal, usufrui. É isso que está na Bíblia.
E é assim que nós devemos entender e compreender. Em outros momentos, a gente poderia tratar mais aprofundadamente sobre esse assunto. Tem, tem traduções da Bíblia hebraica para a língua americana que foi substituída a palavra alma. Eles não usam. Eles falam, não, essa palavra não consegue traduzir o nefesh. Em termos de tradução de uma língua para outra, é isso, mas o entendimento que se tem não é. Então, eles agora não estão mais usando, desde 1980 e pouco. Então, é importante a gente saber e entender para prosseguir. Em um outro momento, traremos mais sobre esse assunto. Então, nós vamos falar mais aprofundado. Então, só vou fazer aqui um pequeno resumo do que falamos até agora. Quando Jesus diz, olha, não tema quem pode matar o corpo, ele quis dizer, olha, através do suplício e do martírio você vai ter que enfrentar. Não tema o que eles podem fazer com você no suplício, no martírio, na crucificação. Ele vai falar de cruz daqui a pouquinho. Esse assunto prossegue, a gente está estudando versículo por versículo. Então você enfrente isso aí, porque eles podem te matar, mas eles não podem tirar de você a vida que eu te dou se você crê em mim. A todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e eu posso te dar a vida eterna. E o que você tem na sua mente, no seu coração, eles não podem apagar isso de você. Eles podem acabar com a sua vida, mas a sua fé, a sua esperança, o que você tem, fica com você, guardado, e no dia do toque da sétima trombeta, no dia do juízo, você recebe a sua vida de novo. Assim como Jesus toma a sua vida de novo, pelo poder da ressurreição, nós também tomaremos a nossa vida de novo. Os mortos ressuscitarão primeiro, diz Paulo. Os vivos serão transformados, num abrir e fechar de olhos, para encontrar-me com o Senhor nos céus, no arrebatamento da igreja, onde o toque da sétima trombeta. Pode soar muito estranho, porque durante esses séculos todos somos influenciados a entender a alma como um ente que vive em nós, que é imortal, intangível, invisível e que permanece. Mas 1 Timóteo capítulo 6 diz que o único que possui imortalidade é Deus. E em Cristo Jesus a gente vai receber a vida eterna. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade, para vivermos com Cristo no novo céu, uma nova terra, no reino dos céus, no reino de Deus. Então é importante sabermos isso aí. Há uma grande confusão. As pessoas estão imaginando, matou o corpo, mas a alma sai do corpo e vai para algum lugar, ele está protegido, ou vai ficar com Jesus cantando no coro celestial e tudo isso. Isso é pensamento grego, helenístico. Agora, que muitos dos judeus no tempo de Jesus acreditavam nessas coisas, sim, já estavam influenciados. E muitos deles acreditavam, outros não. Se mantinham aqui fiéis ao que está escrito. É estranho ouvir isso, talvez como a escola da semana passada, quando nós tratamos aqui de alguns nomes de doutores e estudiosos, mas a gente não pode passar desapercebido de versos assim. A gente tem que enfrentar esses versos, enfrentar essas palavras e enfrentar também até o que culturalmente nos ensinaram, o que passaram para nós, que não condiz exatamente com o que está na Bíblia Sagrada como é de fato. Tá certo? Então, ele diz assim, e não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Inferno. Inferno, é português, inferno. Essa palavra em grega é qual? Hades. Né? E ela em hebraico? Sheol. O Sheol para um judeu é tão somente a sepultura. O Sheol não é o mundo dos mortos. Não é o reino dos mortos. É tão somente infernizar, colocar no lugar inferior. Sepultura. O Hades para um grego. O Hades não. O Hades é o mundo dos mortos. Tem um deus chamado Hades. Ele tem um cachorrão com 3 cabeças, cujo nome é Cérbero. Para chegar nele, o sujeito tem que atravessar um barco, o barqueiro tem que atravessar você do outro lado, tem que botar 2 moedas no seu rosto, seu olho para atravessar.
Eu estou aqui fazendo uma tradução assim rápida, simples, de como é o Hades, o mundo dos mortos, para os helênicos, tá certo? E lá tem as cavernas e cada um vai para um lugar, para uma daquelas portas, de acordo com o seu estilo de vida que viveu. Quem foi bom, foi honesto, foi certo, ele não vai para nenhuma daquelas portas lá. Ele vai para o Monte Elíseos, que é o paraíso dos gregos. Mas quem errou, pecou e falhou, vai para uma daquelas cavernas de acordo com o seu pecado, com a sua falha. E tem lá um Deus que toma conta daquelas portas, daquele lugar, que é o Hades. O nome do lugar é o nome do Deus da morte, do inferno. É um lugar que pega fogo, que queima e sapeca e as pessoas ficam sofrendo. Ó, a tradução para Sheol é Hades, mas o pensamento a respeito de Sheol e Hades é completamente distinto. E nós temos o inferno como o Hades do Hades. O inferno de Dante Alighieri, que foi o que nos ensinaram. Culturalmente nós abstraímos isso para nós no meio cristão e ficou como esse o inferno. Mas esse inferno que está aqui, dessa palavra aqui, você pode olhar, se tiver uma Bíblia grega, você procura lá, não vai estar escrito Hades, vai estar escrito Geena. Geena, essa palavra é de origem hebraica. Né? É o vale do filho de Rinom. É o vale do filho de Rinom, um vale de Jerusalém que dá que denota, significa danação eterna. Porque era o lugar de incineração, era o lixão e ali as coisas queimavam para ser destruída, para poder ter como botar mais volume de lixo ali naquela região. Né? Aí significa um lugar de castigo, mundo dos mortos, o Tártaro, o inferno, o Hades, que fica na mente das pessoas. Mas o nome do lugar é simplesmente Gairnon, no grego Geinon, que vai ser Geena, no tempo de Jesus, que vem de uma raiz que quer dizer garganta, quer dizer um vale, e é jogado tudo ali. Você vai queimar até deixar de existir. Então você não tema aquele que pode matar seu corpo para resolver ali. Para ele resolveu. Esse você não deve temer. Você deve temer aquele que pode destruir plenamente e completamente. Você se torna pó como o lixo lá no Geena, né, no Vale de Inon, e acabou. O que foi destruído ali pelo fogo, destruído está. Não tem esperança nenhuma de ressurreição, nem de vida, nem de possibilidade. O judeu acreditava na ressurreição, esperava a ressurreição, espera a ressurreição e o reino. Até eles que não aceitaram Jesus ainda aguardam esse momento. Então é importante a gente saber disso para não ficar desavisado. Achar aqui que está defendendo a imortalidade da alma. Jesus não está fazendo isso. Entendeu? Ele pode estar usando uma linguagem bem helênica ali para a influência que as pessoas estão, mas não é disso que ele está falando. Tem que ficar claro quando a gente está falando dessas coisas. Está falando tão somente de que Deus pode te destruir por completo, não tem ressurreição, não tem nada mais para você, não tem mais chance nenhuma. Então estes podem fazer o que vão fazer com a sua vida, através do martírio, mas tem esperança da ressurreição. É isso que está lá no livro de Hebreus. Eles esperavam, os heróis da fé tinham esperança, até as mães e mulheres que choraram os seus mortos tinham esperança da ressurreição. E Jesus, ao ressuscitar, a filha do Jairo, o filho da viúva, os outros profetas que no passado ressuscitaram alguns, né? O profeta Eliseu, na sua sepultura, quando jogaram um soldado morto lá dentro que encostou nos ossos dele, ressuscitou. Quer dizer, esse poder da ressurreição maravilhosa, né? Os salmos que falam de ressurreição, os cânticos que falam, a palavra da ressurreição, tanto de Jerusalém reconstruída, como do ser humano ter a sua vida e agora uma vida eterna em si. Por isso que Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim viverá eternamente. Então, é essa crença que Jesus está chamando a atenção. Continue crendo que você não vai ser destruído. Mataram você aí, mas você vai ressuscitar. Você vai participar do reino dos céus, do reino de Deus. Então, somente isso que ele está tratando. Eu sei que me alonguei muito já nessas duas partes, mas era importante passarmos para isso aí. Então, quando ele vai dizer que não se vendem dois passarinhos por um ceitil e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus, é muito importante a gente aprender
sobre isso aí. Que ele então vai estar preparando uma condição de dizer, olha, veja bem, existe um peso para as coisas. Olha o pezinho de um passarinho, é muito levinho. Você acha que Deus não vai considerar vocês que tem muita mais representação perante Ele do que os pássaros? Então, Ele vai providenciar. E a vontade do Pai é que nenhum deles cai sem a vontade dele. E tudo que está acontecendo com você, Ele conhece, sabe, está a par. Deus sabe, Deus vê, Deus ouve, Deus está presente. Então, pode confiar nisso aí. Então ele continua dizendo que até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. É disso que ele está falando, é isso que ele está anunciando, e é importante então nós tomarmos conhecimento disso. Agora nós vamos no versículo 31. Foi lido agora. Não temais, né? Porque valeis mais do que os pássaros. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus, então, agora está requerindo de nós que nós o confessemos. Agora é para falar abertamente e anunciar. No livro de Marcos, capítulo 8, o verso 38, ele vai dar ênfase a isso. E isso é muito importante porque ele diz assim: portanto, qualquer que entre esta geração, peraí, deixa eu conferir aqui, Marcos 8. Sim, mas eu vou ler então primeiro aqui, que ele diz que, vou ler o 33, 32 e 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, quem me confessar, eu vou confessar diante do Pai. Quem não me confessar, eu vou negar. Então, Marcos 8, 38, ele diz: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, Jesus vai dizer, olha, quem me negar, eu vou negar. Quem se envergonhar, eu vou me envergonhar. Então, é uma sentença drástica e tremenda, né? E porque isso também está baseado em 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, verso 30, diz assim, vamos ver aqui. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. É isso que Jesus está dizendo. Então, quem me confessar, eu vou confessar diante do meu Pai. Quem não me confessar, eu não vou confessar. Se me envergonhou, eu vou me envergonhar. Eu tenho vergonha de dizer que você tem vergonha de mim. Então, é muito importante a gente saber dessas coisas. Aí ele diz que não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aí é uma coisa difícil, né? Para a gente ouvir. Muito triste. Ele não veio trazer paz. No verso seguinte ele vai dizer, dissensão, ó, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares, diz o verso 36. Essa dissensão, o João já 3 vezes no Evangelho de João aparece. Eu vou ler das dissensões primeiro, vamos ver aqui. No capítulo 7, verso 43, ele vai dizer assim, ó. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele que é Jesus. No 9, capítulo 9, versículo 16, vai dizer assim. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer esses sinais? E havia dissensão entre eles.
no capítulo 10, no versículo 19, vai dizer assim: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, por causa dessas palavras. Então, Jesus realmente trouxe bastante dissensão, e ele agora diz que vai trazer espada, porque trazer espada não é uma sugestão de insurreição zelota, de zelotes. Ele tinha um, né, Simão Zelota, que trabalhava com ele, que foi um dos outros. Não, ele não está querendo fazer um levante de insurreição. Mas é um efeito colateral lamentável da tensão e da divisão resultante da proclamação intransigente do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é intransigente, você tem que pregar, tem que anunciar, tem que viver isso aí. E aí, o cristão, a partir do momento que ele aprende isso, e ele vai anunciar, e ele vai passar a vivenciar isso, vai viver esse Evangelho naquela cultura, daquele povo, do judeu, com seus costumes, suas tradições, a forma de viver a família e a religiosidade, aí aquilo vai um abalo, uma disputa tremenda, uma discussão, uma dissensão familiar muito grande. E aí ele falou, olha, eu não vim trazer paz, vim trazer a espada, porque há um efeito colateral pela anunciação do Evangelho, do Reino. E aí a gente vê as coisas acontecendo. O Atos dos Apóstolos vão comprovar isso aí tudinho, tá certo? E ele vai dizer então que essa dissensão começa em casa. E vai começar então, eu daria título aqui para esses versos aqui em diante aqui, dizer, olha, isso é uma angústia do discipulado. É uma angústia para o discipulado, mas é a realidade com que eles têm que lidar, né? O 35 e 36, porque eu vim por dissensão, ele então está expressando uma dolorosa luta fraternal entre os membros da comunidade, seus compatriotas, os judeus, as famílias. O movimento agora de Jesus parece ser rival para receber a herança do Antigo Testamento. Os judeus, os religiosos, os parentes, os amigos, vocês me viraram rivais. Não é Paulo que anuncia, ué, acaso me fizeste teu inimigo por te anunciar a verdade? Muitos os tiveram por inimigos. E a luta não é um fim em si mesmo, mas é uma consequência inevitável do compromisso absoluto que Jesus reivindica de seus discípulos. Jesus está reivindicando de seus discípulos um compromisso absoluto. E isso vai gerar conflitos familiares. O conflito entre os patrícios, o conflito dentro da religiosidade judaica, vai gerar muitos conflitos. E isso aí ele diz que agora os seus discípulos têm que entender sobre isso. Agora, muito mais do que no versículo 21, ele agora está apresentando o Miqueias 9,7, né? Vamos ler aqui, Miqueias. Miqueias 7. Eu falei 9,7, mas é 7, 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. E Mateus vai tomar este assunto, vai rememorizar esse versículo pelas palavras de Jesus, dizendo, olha aí, eu estou vendo, essas coisas vão acontecer por causa do Evangelho, do Reino. E porque Jesus vai fazer outra exigência muito maior ainda, muito mais radical, que vai estar no versículo 37. E essa exigência radical dele é um negócio tremendo. Ele vai dizer assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mas é uma coisa terrível, assim, tremenda, eu estou dizendo assim, estupenda, extremamente estupenda. Como Jesus requer isso para ele? Entender, como nós lemos de Deuteronômio 6,5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças.
Né? E Jesus diz assim, o próximo a si mesmo, mas agora ele requer para ele, olha, quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, o filho e a filha mais do que a mim, isso é uma exigência muito radical, muito extrema, né? Estupenda. Por mais radical que possa parecer, Jesus não é contra a família. Tem que ficar claro que ele não é contra a família. O capítulo 15, do verso 4 a 6, faz uma prova disso. Vamos aqui, o capítulo 15, de 4 a 6. Vamos ver. 15. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser a pai e a mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus e os chamou de hipócritas. Jesus defende a família. Mas nós temos que entender do que é essa exigência radical. Existe uma urgência, existe uma prioridade urgente do Evangelho do Reino. Então é necessário que a pessoa agora possa entender isso aí. Algumas culturas têm uma lealdade tão extrema para com as famílias que os sociólogos dizem que eles sofrem de familismo amoral. Isso aí você pesquisa sobre esse assunto. O que Jesus está dizendo é que não pode acontecer esse familismo amoral. E ele pode requerer para ele, porque diz que prova maior de amor não há do que dar a vida pelo irmão. E Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus se ofereceu para pagar as nossas dívidas, pelos nossos pecados, nossas faltas, falhas e erros. Ele pode exigir isso de mim e de você, de amá-lo com todo o coração, e com serviço leal, com fidelidade, com firmeza e com propósito. Ele pode requerer. Olha, o 5º mandamento, e que é o primeiro mandamento com promessa, é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E por que esse mandamento começa assim? Porque foram nossos pais que nos geraram. Foram nossos pais, nosso pai e a nossa mãe que nos geraram. Eles são os mais próximos de nós. Eles é que geraram a nossa vida. Aí Jesus fala, mas eu sou mais importante para você. Porque os teus pais te deram vida como Adão. Uma alma vivente, vocês são. Mas eu posso dar para vocês o espírito vivificante, como diz o apóstolo Paulo. Pode dar para nós vida eterna. É por isso que ele pode ser tão radical na sua exigência, tão extravagante, tão extremo aqui na sua solicitação, né? Uma exigência estupenda. Somente Jesus pode requerer isso de nós o amarmos acima de nosso pai e nossa mãe, de nossos filhos e de nossos familiares. Porque ele nos amou e deu a sua vida por nós. Não existe prova de amor maior que essa. Deus, o Pai, amou o mundo e deu esse Filho para este fim. E ele então nos resgata da morte para a vida. Por isso é que ele diz, então, me ame profundamente, me sirva profundamente. Que aí você vai ver o que é amar pai e mãe de verdade. Né? Você vai saber, aprender a amar pai e mãe, como deve ser amado filho e filha, esposas e parentes e amigos, como devem ser amados verdadeiramente, porque ele nos amou com este amor que quer nos ensinar. E ele, como mestre, exige que eu e você sejamos discípulos semelhantes a ele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê um sábado maravilhoso, cheio de graça, cheio de paz, de amor e ânimo, no nome de Jesus. Amém.